Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de GIC, Gestão da Informação e do Conhecimento. Como tem algum tempo que a gente não vem tendo aulas síncronas ou assíncronas especificamente de matéria, por causa das apresentações dos exercícios avaliativos, eu vou relembrar a todos vocês que nós estamos no último slide, o módulo da disciplina, que fala especificamente dos modelos de gestão do conhecimento, do Davenport e do Pruzan, que é o modelo que nós ainda nos encontramos e muito provavelmente vamos finalizar na aula de hoje. Nós paramos nesse slide que é o de codificação do conhecimento, lembrando que para o conhecimento ser mais apropriadamente codificado e atender às demandas próprias de seus usuários, ele precisa passar pelo menos por estas 4 características a se saber. É preciso se verificar a que objetivos o conhecimento a ser codificado deve servir. Basicamente, para que esse objetivo serve? Qual é o propósito ou finalidade com o qual ele será empregado pelos usuários? Segundo, identificar o conhecimento existente nas várias formas apropriadas para atingir tais objetivos. Ou seja, é preciso, dentro dos conhecimentos, verificar em que formatos eles se encontram e se esses formatos estão adequados aos objetivos traçados no item anterior. Já que conhecimento eu posso ter em forma textual, na verdade, antes da forma, primeiro a identificação, eu posso ter o conhecimento tácito, novamente lembrando, aquele que vem de bagagem cultural, acúmulo de experiências de várias fontes e momentos da nossa vida e que é difícil de ser registrado, mas que a gente transfere muito uns aos outros, às vezes por meio prático, às vezes por meio de conversa, entre outras formas. E o conhecimento explícito, que é aquele que, pelo contrário, é o conhecimento formalmente registrado em um ou mais suportes e que atende teoricamente a uma parcela maior de pessoas, porque ele pode ser mais amplamente difundido. A partir do momento que esse conhecimento existente é identificado, é preciso verificar o formato em que ele não apenas se encontra, mas o formato que viria a ser o mais apropriado para atingir os objetivos já traçados. Entre os formatos, ele pode ser texto, ele pode ser áudio, ele pode ser vídeo, ele pode ser gráfico, ele pode ser planilha, ele pode ser relatório, entre outros. Terceiro ponto, avaliar o conhecimento quanto à sua utilidade e adequação para a codificação. Nesse sentido, o critério é o grau de utilidade, ou seja, o quão útil é aquele conhecimento para o usuário ou os usuários que irão se valer dele, e estes usuários têm facilidade e familiaridade de operar sobre um determinado formato codificado, porque muitas vezes a gente acha que uma imagem traduz muito mais do que uma página de texto. Isso costuma ser verdade. Mas se o usuário não tem facilidade com estilos de gráfico ou estilos de tabela, se ele não sabe ler e interpretar, imagem, pouco ou nenhum sentido irá fazer e muito provavelmente não será útil para ele. Assim sendo, é preciso verificar a utilidade e a adequação desse conhecimento para a codificação. E por último, identificar um meio adequado para a codificação e compartilhamento. Pode ser meio físico? Sim,
documento impresso, periódico impresso, que aí vai provavelmente estar num arquivo físico, pode ser um compêndio, pode ser uma enciclopédia, enfim, entre outras inúmeras formas. Mas também pode ser eletrônico virtual, quando o conhecimento está, por exemplo, disponível num banco de dados, numa base de dados, numa intranet corporativa, num site ou num portal. E tem gente que lida melhor com o conhecimento de forma tradicional, física, impressa, publicada, e tem gente que lida melhor com o conhecimento de forma eletrônica, virtual, digital. Tá tudo bem. Então, a partir do momento que você define o formato, você também tem que pensar no melhor meio para codificá-lo e compartilhá-lo. O próximo ponto e o último do modelo que nós estamos vendo é o da transferência ou distribuição do conhecimento. Ele indica que, independente da existência de um processo formal de gestão do conhecimento dentro das organizações, o conhecimento é transferido naturalmente de indivíduo a indivíduo, num processo que pode ser localizado ou fragmentário e que faz parte do dia a dia das empresas. O que isso quer dizer? Conhecimento para o ser humano. Nós transmitimos, repassamos, trocamos conhecimento desde que a gente se entende por gente no mundo. Começa lá no seio da família, com os nossos pais, depois expande com os nossos irmãos também, depois expande para os nossos parentes, vai expandindo para vizinhos, pessoas da mesma escola, professores, mesma igreja e por aí vai. E esse processo é muito pontual quando a gente faz de pessoa para pessoa. Por quê? Porque a gente gosta de conversar, trocar ideias. E normalmente a troca de conhecimento, não é exclusivamente, mas normalmente ela acontece de pessoa para pessoa. Só que esse processo pode ser localizado, ou seja, em determinado momento, em determinada circunstância, quando eu consigo acesso à pessoa, quando a pessoa tem uma disponibilidade e um tempo para poder trocar uma ideia, ou fragmentário. Não, eu sou íntimo da pessoa, eu posso conversar a hora que for, mas em alguns momentos e circunstâncias há uma ruptura, uma quebra, porque a pessoa tem um outro compromisso, ou aconteceu alguma emergência, e aí você vai ter que retomar do ponto que parou quando reencontrar com a pessoa. Isso faz parte da vida do ser humano e isso faz parte do dia a dia das empresas. Todo mundo que já teve alguma oportunidade de exercer algum tipo de função profissional numa instituição sabe disso, que você troca muita ideia com seu chefe, quando ele assim permite, com outros membros do setor em que você trabalha, no cafezinho da empresa, entre outros locais e momentos. E que isso pode ser uma coisa localizada e pode ser uma coisa fragmentária. Para o sucesso de uma organização, é necessário que a transferência do conhecimento seja espontânea e não estruturada e, embora a sua gestão remeta à formalização dos processos, um de seus elementos fundamentais é o desenvolvimento de estratégias que possibilitem essa espontaneidade, ou seja, o nosso costume enquanto seres humanos é achar ou é considerar que o conhecimento se processa de uma maneira mais fácil e prática quando nós estamos construindo ele de forma orgânica, por assim dizer. O que é isso? Nós estamos simplesmente trocando ideia, às vezes sem nenhuma pretensão, ou às vezes até com um propósito específico, e trocando essa ideia com uma pessoa que realmente sabe do que fala. Legal. Uma pessoa que tem conhecimento a respeito daquele tópico, daquele fato, daquele assunto. Mas, o que nós estamos querendo dizer aqui é que quando essa transferência do conhecimento ocorre de forma forçada,
Por exemplo, você vai trocar ideia com uma pessoa que tem má vontade de falar a respeito de um assunto, ou a pessoa que está com bode de você por alguma outra circunstância que aconteceu. O lado pessoal aí falando mais alto, negativamente, inclusive. Esse tipo de comportamento prejudica. Quando essa transferência de conhecimento ela não ocorre de forma estruturada, ou seja, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, aí já uma pegada um pouco mais empresarial ou organizacional, também dá problema. Embora a sua gestão remeta à formalização de processos, ou seja, os processos formais acontecendo bonitinho, conforme planejados originalmente, um de seus elementos fundamentais é o desenvolvimento de estratégias que possibilitem esta espontaneidade. Então, por mais que o processo aconteça, por exemplo, vamos marcar toda a semana ter uma reunião de trabalho no tal dia, no tal horário, para fazer brainstorming, para trocar ideias sobre determinados tópicos, sobre determinados assuntos, tá? Só que se não houver uma canalização de estratégias, muita gente vai entrar muda e sair calada de uma reunião como essa. Muita gente vai pouco ou nada agregar valor, porque não gosta de falar, não se sente à vontade, não acha que vai ser valorizado ou respeitado nas suas ideias, entre outros motivos. Então eu posso institucionalizar ou formalizar o processo, mas dentro desse processo eu tenho que pensar em uma ou mais estratégias que não apenas permitam, mas sejam convidativas às pessoas de manifestarem aquilo que pensam, aquilo que acreditam, o conhecimento que detêm de forma espontânea. Qual é o objetivo da transferência de conhecimento? Melhorar a capacidade de ação da organização e, com isso, aumentar o seu valor. Para tanto, é necessário que ocorra a transmissão do conhecimento, sua absorção e sua utilização, levando a uma mudança de comportamento e desenvolvimento de novas ideias. Bom, o que isso quer dizer? Todo mundo aqui consegue perceber que o conhecimento em uma organização hoje, sobretudo no século XXI, é fundamental. Sem conhecimento não há operação, não há propósito e dá problema. Mas por que precisa-se tanto desse conhecimento? Porque o conhecimento tem que ser voltado para melhorar as ações, as posturas que a organização demonstra. Ou seja, se é uma organização que tem um produto, bom, ela precisa de conhecimento a respeito do produto, ela precisa de conhecimento a respeito dos clientes para poder fazer com que esse produto chegue aos clientes. Se é uma organização que presta uma série de serviços, ela precisa ter muito claro a extensão e a natureza dos seus serviços, conhecer os profissionais que vão fazer aquele serviço ou prestar aquele serviço e o público-alvo, que pode ser pessoa física ou jurídica, que vai ser alvo e requerir aqueles serviços. E com isso aumentar o seu valor. Mas, para que aconteça essa melhoria da capacidade de ação, é necessário que o conhecimento seja transmitido. Primeira coisa, não adianta ficar só na cabeça do dono da empresa, do chefe, do diretor hierárquico. Então nós vamos voltar naquele modelo do início da nossa disciplina, que era o modelo daquele esporte olímpico da canoagem, que eu tenho uma pessoa lá na frente da canoa gritando e os outros remando sincronamente. Esse modelo a gente já viu que não dá certo no século XXI, na era da informação e do conhecimento. Além da transmissão ocorrer, é preciso que o público que irá se valer desse conhecimento seja capaz de absorvê-lo. E isso muitas vezes é um problema, porque tem gente que absorve determinados tipos ou formatos de conhecimento
melhor do que outras pessoas. Tem gente que prefere o conhecimento verbal, que o conhecimento seja passado ou transmitido de uma forma verbal. Tem gente que prefere de forma gestual. Tem gente que prefere de forma gráfica, entre outros. E o terceiro fator é a utilização. As pessoas que, uma vez absorveram o conhecimento, têm que saber como melhor empregá-lo ou destiná-lo, levando todo esse processo a uma mudança de comportamento por parte dessas pessoas e ao possível desenvolvimento de novas ideias. E por último, nesse modelo, a transferência do conhecimento envolve duas ações. A primeira, seu envio ou apresentação a um receptor potencial, que se pode definir como transmissão, ou seja, pensar qual é ou quais são as melhores formas e canais de transmissão é válido, mas efetivamente constatar o envio ou a apresentação desse conhecimento submetido por esse canal é melhor ainda. Por quê? Porque o receptor potencial só vai poder se valer desse conhecimento, não apenas se ele foi enviado, mas se ele foi apropriadamente recebido. Então, transmissão é importante, mas conferir se o envio ou a apresentação atingiu o seu propósito é mais importante ainda. Segundo, ato de captar ou usar tal conhecimento, que se pode definir como absorção. Ou seja, o quanto que o destinatário ou receptor potencial foi capaz de captar ou usar o conhecimento, absorvendo-o. Entretanto, o fato de que o conhecimento foi disponibilizado não significa que esteja sendo transmitido. O que isso quer dizer? Eu posso ter a melhor plataforma de tecnologia de informação para a criação de portais corporativos, bancos de dados, bases de dados, websites. Não vai adiantar de nada se as pessoas não souberem utilizá-la. Se um ou outro que disponibilizar o conhecimento ali, mas se a maioria ou todos não souberem utilizá-la, o canal é quase nulo no seu propósito. Assim como o fato de o conhecimento estar sendo absorvido não significa que tenha gerado valor útil para a organização. A pessoa pode até achar interessante, legal, absorver, entender o princípio por trás do conhecimento. Só que, além de entender, ela precisa ser capaz de empregá-lo no seu dia a dia, no decorrer das suas atividades perante a organização, no caso do exemplo, e isso assim gerando valor útil para a organização. Com isso, nós finalizamos o primeiro modelo, que é o do Magee, do Davenport e do Prusak, e na nossa próxima aula síncrona, depois de amanhã, vamos ver o segundo modelo, que será o do Shu, nosso bom e velho conhecido Papa da gestão da informação, Shu. Esse modelo voltado para gestão do conhecimento. A todos vocês, muito obrigado e até lá.